Olá, você vai ver no Jornal de hoje? Governo publica edital com mudanças no Enem. Taxa da prova sobe mais de 20%. Segundo o INEP, o aumento levou em conta a inflação do ano passado e também os anos anteriores, em que o preço permaneceu congelado. Ministro da Fazenda defende reforma da Previdência e cobra medida dos estados para superar crise. Não há ajuda no sentido do governo federal sacrificar o ajuste fiscal, a recuperação do país para poder ajudar o estado. Não. E outros países tiveram que tomar atitudes dramáticas, né? Cortar o valor da aposentadoria de pessoas que já foram aposentadas. Campanha incentiva descarte correto de aparelhos de TV antigos. Para saber onde descartar os aparelhos, basta entrar no site sejadigital.com.br/recicle, escolher o tipo de televisor ou antena e inserir o CEP. E a pesquisa sobre o uso da luz para diagnóstico precoce do câncer de boca. O estudo ainda está em andamento, mas os resultados preliminares são bastante positivos. É agora no Câmara Notícias. Quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio este ano vai pagar uma taxa de inscrição mais cara. O aumento foi de mais de 20% e chegou a R$ 82. Já a boa notícia é que, segundo o INEP, que organiza a prova, o Enem traz um recurso a mais para os candidatos surdos. A taxa de inscrição esse ano será de R$ 82, um reajuste de 20,5% em relação a 2016, quando o valor da inscrição foi de R$ 68. O aumento foi criticado por estudantes que vão fazer a prova. Uma prova que vai decidir o seu futuro, às vezes vale o preço, mas a condição de vida de certas famílias não favorece que o preço seja tão alto. A gente está passando por uma crise, né? Então tudo está afetando e eu acho que esses R$ 82 pode fazer diferença sim. Segundo o INEP, o aumento levou em conta a inflação do ano passado e também os anos anteriores, em que o preço permaneceu congelado. Esta não aplicação reduz em 14% de aumento neste ajuste que tivemos que fazer. E aplicamos o IPCA do ano passado. Então, tudo isso totaliza 20% a mais na taxa de inscrição. Os candidatos surdos vão contar com um recurso extra, um vídeo com as questões do Enem traduzidas para a linguagem brasileira de sinais. Para isso, eles precisam solicitar o benefício na hora da inscrição. Outra mudança é que este ano os estudantes de baixa renda que solicitarem gratuidade na taxa de inscrição vão precisar fornecer o número do CAD único, que é o cadastro do Ministério do Desenvolvimento Social para famílias com renda total de até 3 salários mínimos ou meio salário mínimo por pessoa. Também tem direito à isenção estudantes que terminarem o ensino médio em escola pública este ano. Os que concluíram o ensino médio há mais de um ano na rede pública de ensino ou com bolsa integral em escola particular também têm direito ao benefício, desde que tenham renda familiar inferior a R$ 1.400 por pessoa. Na semana passada, o INEP anunciou outras mudanças no exame, entre elas a divisão das provas em 2 domingos consecutivos, que serão nos dias 5 e 12 de novembro. A redação agora será no primeiro dia de prova. Para aumentar a segurança, a edição deste ano terá ainda cadernos de prova com o nome e o número de inscrição dos alunos. O INEP também anunciou que os mais de 6 milhões de candidatos que fizeram a prova do ano passado vão poder ter acesso aos espelhos da correção das redações e saber o quanto tiraram em cada uma das competências avaliadas. Para consultar o espelho, basta acessar o site enem.inep.gov.br/participante. O prefeito de São Paulo, João Dória, quer que sejam emplacados na cidade veículos registrados em outros municípios que circulem ao menos 20 dias em sequência pela capital. A meta é evitar a evasão do IPVA, uma vez que muitos motoristas optam por emplacar os veículos em cidades onde o imposto é mais barato. O alvo principal são os veículos ligados a empresas de locação. A Prefeitura da capital ainda não informou se a medida valerá também para pessoas físicas.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou de um seminário no Rio nesta segunda e voltou a defender a reforma da Previdência. Ele também falou sobre a crise dos estados e cobrou deles medidas de ajuste para superar essa situação. Os estados têm que estar insolventes, de última análise. Tem que estar numa situação de não conseguir pagar as contas para poder se enquadrar no regime. Ele tem que estar disposto a fazer ajustes muito sérios. Corte de despesas, aumento de receitas, privatização de estatais, etc. Não há ajuda no sentido do governo federal sacrificar o ajuste fiscal, a recuperação do país para poder ajudar o Estado. Não. O governo federal simplesmente dá as condições para que a lei seja aprovada, para que o Estado faça um ajuste, para que as companhias estatais sejam privatizadas, né? E o governo viabiliza isso, que é fundamental. Sobre a reforma da Previdência, Meirelles disse que a aprovação da proposta atual evitaria sacrifícios ainda maiores no futuro. De outros países que tiveram que tomar atitudes dramáticas, né? Cortar o valor da aposentadoria de pessoas que já foram aposentadas, cortar salários, cortar uma série de coisas. Por quê? Porque esperaram muito tempo, muitos anos após o conveniente para fazer a reforma. O que eu estou dizendo é o seguinte: a reforma é importante que seja feita no Brasil agora. Todos queremos que os brasileiros recebam a sua aposentadoria, recebam o máximo possível, tenham segurança de fazer isso e o mais cedo possível, dentro daquilo que assegure que todos vão receber a aposentadoria. O que é melhor, ir a uma loja ou comprar na que vem até você? As compras físicas e virtuais, além de diferentes, têm vantagens e desvantagens. E é bom ficar atento no que cada uma delas pode oferecer. E aí entram os conhecimentos sobre o direito do consumidor. Felipe prefere fazer compras pela internet. Mas antes de fechar o negócio, ele pesquisa bastante. Tem alguns sites na internet que disponibilizam para a gente consultar como funciona a loja, como funciona o prazo de entrega, como funciona a questão da restabilidade. E esse site a gente olha se a loja é positivada ou não. Para ele, a maior vantagem na compra online é a comodidade. Às vezes você tem o conforto de não precisar sair de casa para você adquirir um bem que você deseja. Uma pesquisa feita por uma empresa americana aqui no Brasil mostrou que de janeiro de 2016 a janeiro deste ano, houve um aumento de 15% nas vendas online. Mas mesmo assim, ainda tem muita gente que prefere olhar e pegar no produto antes de fazer a compra e não abrem mão de ir até uma loja física. Eu prefiro mais a loja física, mas eu também compro pela internet. Eu sou a favor de ir na loja ainda. Porque na internet não dá para você ver tudo, por mais que tenha os vídeos que informam, né? Mas pessoalmente é melhor. Para satisfazer clientes como Larice, que fazem questão de ver o produto, a loja virtual Westwing abriu uma versão física, que funciona como um mostruário. No espaço, os possíveis compradores podem conhecer o produto, mas a compra final só é feita mesmo pelo site. Uma das vantagens de comprar pela internet é o preço. A loja física e a loja virtual podem ter preços diferentes, porque a loja física ela tem os gastos a mais, como aluguel, funcionário, impostos, então o preço não é vinculado. Um preço pode ser diferente do outro, mesmo se tratando da mesma loja. Mas é preciso ficar atento a outros gastos, como, por exemplo, frete. A compra online ou por telefone dá ao consumidor o direito ao reembolso do dinheiro até 7 dias depois da compra e sem justificativa. Essa mesma regra não vale para a loja física. Você não precisa justificar, apenas você fala que não quer mais o produto e a empresa arca com todo o ônus da operação de você devolver o produto. Não sai nenhum ônus para o consumidor. E no próximo bloco, vai jogar fora o aparelho de TV antigo? Então saiba como fazer isso sem prejudicar o meio ambiente. O site mostra no mapa várias opções de locais para descarte em um raio de 10 quilômetros. E os jovens de 18 a 24 anos que enxergam no empreendedorismo a saída para a crise. De acordo com o Sebrae do Rio de Janeiro, os jovens nesta faixa etária já representam 1/3 das pessoas que procuram a instituição em busca de orientação para o próprio negócio. Não saia daí, é depois do intervalo. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu.
Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher! Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. O sinal analógico de televisão foi desligado na região metropolitana de São Paulo no fim de março. Com isso, aumentou o número de pessoas que decidiram descartar os aparelhos antigos. Mas esse processo deve ser feito de maneira cuidadosa. E o descarte só deve ser feito em locais adequados. TVs que não funcionam mais não podem ser jogadas fora de qualquer jeito. O descarte correto passa por cooperativas de catadores como essa, na Zona Oeste de São Paulo. Daqui, as TVs são levadas para empresas de reciclagem capacitadas. Mais de 3.500 televisões já foram descartadas na região metropolitana da capital paulista por meio da campanha de coleta promovida pela entidade responsável pela migração do sinal de TV no país. Estamos recebendo bastante, né? Depois dessa TV digital, aí estão recebendo muitas. Essas TVs de tubo, elas têm até 4 quilos de chumbo, o que pode causar danos à população e ao meio ambiente, segundo a Associação Brasileira de Reciclagem e Inovação. Se tem chumbo, mercúrio, né? Então precisa mandar esse material para uma empresa especializada e certificada, que vai fazer essa descaracterização, né? Separando esse pó fosfórico, o cobre, né? Para dar a destinação correta para todos os componentes, né? Para saber onde descartar os aparelhos, basta entrar no site sejadigital.com.br/recicle, escolher o tipo de televisor ou antena e inserir o CEP. Aqui a gente colocou como exemplo o CEP da TV Brasil, na Vila Leopoldina, em São Paulo. O site mostra no mapa várias opções de locais para descarte em um raio de 10 quilômetros. Mas não é porque a TV é antiga que ela não serve mais para assistir aos canais digitais. O kit com conversor e antena continua sendo distribuído de graça para beneficiados de programas do governo. Basta ligar para o número 147 ou entrar no site sejadigital.com.br. Então, quem não teve tempo de agendar, liga agora no telefone ou entra no site da Seja Digital e faz o agendamento para retirada gratuita. Nos últimos 20 anos, a incidência de câncer de boca no mundo aumentou mais de 60%. E esse crescimento expressivo impulsiona a busca por métodos capazes de diagnosticar precocemente a doença. Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás estudam a eficácia da luz fluorescente nessa tarefa. Fluorescência, ou simplesmente emissão de luz. Células saudáveis, quando expostas a luzes diferentes da branca, apresentam um brilho natural. Já as células alteradas, como as cancerígenas, deixam de produzir fluorescência, exibindo coloração escura. Pesquisadores do Centro Goiano de Doenças da Boca, da Faculdade de Odontologia da UFG, estão estudando a eficiência desse fenômeno na detecção precoce do câncer bucal. Nós trabalhamos com 2 equipamentos. Um tem apenas um espectro de luz, que é a luz azul, ultravioleta, e o outro tem 3 espectros de luz, que é a luz branca normal, a luz azul também, que avalia a autofluorescência, e a luz verde, que avalia, tem uma informação adicional, que seria a vascularização. Atualmente, a identificação do câncer de boca é visual. No exame de rotina, o cirurgião dentista analisa as características de uma determinada lesão e decide sobre a necessidade de biópsia. Com os equipamentos de autofluorescência, essa avaliação se torna mais eficiente. O equipamento ele pode confirmar aquela informação de que eu obtive clinicamente, né, sobre a luz branca, adicionar informação
que tem outros pontos que merecem ou não ali uma atenção especial, ou também excluir a informação que eu tinha inicialmente pela avaliação sobre luz branca. O estudo ainda está em andamento, mas os resultados preliminares são bastante positivos. Em um universo de 300 pacientes examinados, foram identificadas 31 lesões. 3 tiveram diagnóstico de câncer, sendo que apenas uma delas foi considerada suspeita sob o olho do profissional. Ou seja, o aparelho acrescentou 2 outras lesões com suspeita de câncer que foram confirmadas no histopatológico. Isto traduz-se em torno de 10% de uma ampliação na capacidade de diagnosticar precocemente ou fazer uma detecção precoce do câncer, utilizando o olho e a autofluorescência com esses aparelhos. Mais importante que o diagnóstico é a prevenção. Segundo o INCA, no ano passado, foram diagnosticados mais de 15 mil novos casos de câncer de boca no Brasil, a maioria entre homens. A recomendação dos médicos é evitar o consumo excessivo de cigarro e bebidas alcoólicas. A crise na economia trouxe um incentivo aos jovens. 2 em cada 10 pessoas entre 18 e 24 anos são empreendedores. O Wallace é sócio de uma empresa de educação financeira. Ele e mais 2 colegas de escola montaram a Barcos há pouco mais de um ano. A ideia do negócio surgiu de uma pesquisa de iniciação científica ainda no ensino médio. Com base nesse estudo, a gente criou um questionário para tentar entender qual era o padrão no comportamento dos jovens. E a gente descobriu que muitos tinham dificuldade para poupar, para realizar inclusive investimentos, já queriam fazer investimentos, mas que não tinham condições de iniciar uma vida investidor. Hoje no Brasil, há 13 milhões e 500 mil pessoas desempregadas. Os jovens são os mais afetados pelo problema. O último levantamento do IBGE indicou que mais de 1/4 das pessoas entre 18 e 24 anos não tem trabalho. A alternativa, muitas vezes, é começar a empreender. De acordo com o Sebrae do Rio de Janeiro, os jovens nesta faixa etária já representam 1/3 das pessoas que procuram a instituição em busca de orientação para o próprio negócio. A gente sabe que a produtividade está atrelada à educação. Quanto mais educado você é e quanto maior a qualidade dessa educação, mais produtivo você é. Então, se a gente investe nesses jovens universitários, a gente tem empreendimentos mais preparados, com mais possibilidade de gerar trabalho e renda na sociedade, empreendimentos que vão ter um valor agregado maior. O Wallace é um exemplo de empreendedor que investiu numa ideia em que acredita. Ele diz que isso torna a relação com o trabalho diferente. Existe uma rede muito grande de jovens que já estão pensando no propósito de vida, naquilo que eles querem trabalhar para o futuro, né? Ou seja, é mais do que trabalhar e receber dinheiro, é uma questão de significado. E você vai ver em instantes o poder da dança como ferramenta de transformação social em Paraisópolis. Mudou o meu jeito de andar, ter postura, é o meu sonho. E uma dica cultural para a Semana Santa aqui em Osasco. Não perca, é no último bloco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro,
se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Um socorrista do SAMU, revoltado com os trotes recebidos, gravou um vídeo pedindo a conscientização das pessoas. Na região noroeste do Paraná, onde a gravação foi feita, só este ano já foram mais de 2.000 trotes. O vídeo feito por este atendente do SAMU em Paranavaí é um dos mais assistidos nas redes sociais. Ele mostra a indignação pelo deslocamento de 2 ambulâncias, entre elas uma UTI móvel, para o atendimento a um falso comunicado de infarto. A gente recebeu uma ligação falando de uma possível parada cardíaca aqui no bairro Vila Operário, certo? Segundo os protocolos, a gente tem 4 minutos para chegar no local para poder fazer alguma coisa para que essa vítima volte à vida. Então, foi deslocado 2 ambulâncias, sendo a nossa UTI e um suporte básico para apoio, certo? Foi constatado que foi um trote, porque retornando a ligação para o mesmo, a criança atendeu. Segundo o coordenador da Regional Noroeste, que é sediada em Umuarama e cobre os casos de Paranavaí, isto, infelizmente, é comum. Pela experiência, geralmente os atendentes conseguem diferenciar as ocorrências verdadeiras das falsas. A maioria dos trotes ele é realizado por crianças, a imensa maioria, em horário escolar, intervalo de aula, final de aula, são os picos de trote, geralmente são esses 3, onde geralmente elas ligam de orelhões e ligam repetitivamente, ligam 20, 30 vezes. Geralmente eles não detalham casos, eles não estão pedindo ajuda, eles só estão ligando para fazer bagunça, para xingar, esse tipo de situação. Aqui na Regional de Curitiba, o SAMU atende 3.200.000 habitantes. De todas as chamadas diárias, em média, 25 delas são trotes. 8% do total. O diretor de Políticas de Urgência e Emergência do Estado lembra que enquanto uma ou mais ambulâncias são deslocadas para prestar atendimento a uma falsa chamada, outra com uma vida em risco pode deixar de ser atendida no mesmo horário. O que significa que o atraso de atendimento para as outras emergências pode ser muito grande e causar diferença entre a vida e a morte das pessoas. E o Código Penal prevê detenção de 1 a 3 anos para quem interromper ou perturbar um serviço de utilidade pública. Você vai conhecer agora o Balé Paraisópolis, que tem transformado a vida de jovens moradores dessa comunidade de São Paulo. O grupo se inscreveu para participar do Festival de Dança de Joinville, o maior do mundo. O resultado será divulgado em maio e até lá os treinos são intensos. O mural do artista Eduardo Cobra é o cartão de visitas da sede do Balé Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. O projeto começou em 2012 e hoje atende 200 crianças e adolescentes que moram na comunidade. Meninas que desde pequenas tinham o sonho de ser bailarinas, mas não tinham acesso a uma escola de dança. Depois que eu acabei descobrindo o balé, eu fiquei mais educada, mais organizada, conheci novas pessoas, conheci o motivo de eu seguir a minha vida, né? O balé mudou o meu jeito de andar, ter postura, é o meu sonho, então não tenho por que desistir do que é o meu sonho. Eu senti a necessidade de dar oportunidade para quem realmente precisava e tinha talento. Você dando oportunidade, os talentos aparecem. Então foi assim que começou. Só 5 meninos são alunos do projeto. O preconceito ainda é grande, mas aos poucos vai sendo rompido. Renan começou aos 13 anos e sonha em integrar o balé da cidade de São Paulo. Meus pais adoraram saber que eu estou fazendo dança, porque eles sempre me incentivaram a buscar os meus sonhos, correrem atrás do que é essencial para mim. O curso completo aqui dura 8 anos. A primeira turma vai se formar em 2020 e a rotina é bem intensa, com aulas de segunda a sábado. E quando elas estão se preparando para algum festival, é ainda mais puxado, com ensaios todos os dias. O grupo se inscreveu para participar do Festival de Dança de Joinville, que acontece em julho.
O resultado só sai em maio, mas a dedicação já é total. No dia em que nossa equipe visitou a sede do balé, o ensaio ia durar 8 horas. Querolá estava com 2 bolhas estouradas nos pés. Além da dor física, ela conta que sofre muito preconceito por querer ser bailarina profissional, mas não desiste. Poder mostrar com o seu corpo o que você sente, né? E calar a boca de muita gente com isso. Mostrar que a arte sim é uma profissão, que você pode viver disso, sabe? Mais de 60 milhões de pessoas no mundo vivem hoje como refugiadas, segundo a Organização das Nações Unidas. O número é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. No Rio de Janeiro, uma exposição conta um pouco da história dessas pessoas. Entre arames farpados, fotos que retratam a rotina em campos de refugiados de 10 países da Europa e do Oriente Médio. A exposição é o resultado de um ano de trabalho da fotógrafa portuguesa Elizabeth Maisão. São 120 fotos que mostram o drama de quem precisou fugir de casa para sobreviver. Segundo a ONU, existem em todo o mundo cerca de 65 milhões de refugiados, pessoas que deixaram para trás os horrores das guerras e perseguições políticas ou religiosas, mas ao mesmo tempo também abandonaram parentes e amigos e agora tentam reconstruir suas vidas. Elizabeth fez as fotos enquanto trabalhava como voluntária nos campos de refugiados. Além de ajudar na distribuição de alimentos e de roupas, Elizabeth também deu aulas de fotografia. A ideia foi oferecer uma nova oportunidade profissional para os refugiados. As pessoas ficam muito sem rumo, não é? Eles acabam por não encontrar uma alternativa, eles têm que sair dos lugares onde estão a ser bombardeados e quando chegam à Europa, por exemplo, neste momento o que está acontecendo na Grécia, onde eles estão em campos há mais de um ano, sem saber se conseguem continuar caminho. A fotógrafa conta que o período mais difícil foi o do inverno, por causa das temperaturas muito baixas e da neve. Em Calais, no norte de França, era um dos campos piores por onde eu passei, porque as temperaturas são muito baixas e as pessoas queriam passar para a Inglaterra e não conseguiam, não é? Apesar de tantas dificuldades, as fotos revelam olhares esperançosos de pessoas que acreditam que é possível começar de novo. É uma esperança que consigam continuar uma vida, não é? É a única coisa que lhes resta, porque não resta mais nada neste momento. Na semana de Páscoa, a Secretaria da Cultura convida os osasquenses para assistir à peça Alto da Paixão, Via Sacra Dolorosa. Com direção de Genivaldo de José e um elenco de 17 atores, a peça conta a trajetória de Jesus entre sua morte e ressurreição. As apresentações acontecem até sexta, sempre às 8 da noite, na Escola de Artes Antônio César Salve, que fica na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360, no centro. A entrada é gratuita. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. A aproximação de uma frente fria vai aumentar a umidade no estado de São Paulo nesta terça-feira. No oeste da região, as pancadas já podem começar pela manhã. Depois o sol aparece e a chuva retorna à tarde. A Grande São Paulo terá bastante sol e temperaturas elevadas. Porém, entre a tarde e a noite, também há expectativa de chuva isolada. A mínima prevista para a capital é de 21 graus e máxima de 31. Em São Bernardo do Campo, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição.